Olá, turma, professora Diana, para mais uma videoaula com as turmas de terceiro ano. Vamos iniciar a nossa aula de física de hoje, fazendo um resumo, recapitulando alguns conceitos, ideias, né, de força e corrente elétrica, certo? Né? A gente já trabalhou lei de Coulomb, corrente elétrica e suas aplicações, e eu vou trazer só uma revisão para as nossas avaliações posteriores, tá bom? Iniciando com interação eletrostática, certo? Vocês já devem ter compreendido direitinho o conceito. Nós temos aí cargas opostas, né? Vão se atrair e cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, certo? Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão, certo? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, a força será de atração. A gente já visualiza, né, os corpos se atraindo. Definição, né, para iniciarmos lei de Coulomb, é que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos em módulos, né, das duas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Isso foi o que constatou Coulomb. Então, revisamos aí a lei de Coulomb, certo? E a gente já traz a nossa equação, que diz que a força eletrostática é igual a constante eletrostática vezes o módulo das cargas Q1 e Q2 dividido pela distância ao quadrado, certo? Lembrando que a força, que F é a força, dado em Newton, Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes, dado em Coulomb, D é a distância entre essas cargas, dado em metros, K é a constante eletrostática, né? A constante de proporcionalidade do meio, certo? Newton por metro quadrado por cômodo quadrado. Geralmente essa constante, nesse meio, nós trabalhamos com o vácuo e vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Valor fixo já. Algumas aplicações, também é o mesmo exemplo que eu usei na aula anterior, né, sobre lei de Coulomb, que diz o seguinte: determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Então, aqui nós temos a primeira carga QA, que vale 3 microcoulomb, e a carga QB, que vale menos 4 milicoulomb. E a distância que separa essas cargas é de 3 metros. Ok? Então, vamos calcular essa força. Então, a gente já percebe que as cargas têm sinais opostos, as cargas vão se atrair, certo? Colocamos a nossa equação, força é igual a constante, vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado. Substituímos os nossos valores, já coloquei as unidades, mas não é necessário, só para vocês entenderem, certo? Para a gente eliminar aí metro quadrado com metro quadrado, coulomb com coulomb. E a gente trabalha com os valores. Multiplicando 9 vezes 3 vezes 4, temos 108, certo? Vezes 10 elevado. O que a gente faz aqui? Ó? 10 elevado a menos 6 com 10 elevado a menos 3, sinais iguais, a gente soma e permanece o sinal. Então, nós teremos 10 elevado a menos 9 aqui, desse produto, com 10 elevado a 9 aqui, certo? Sinais diferentes, subtraímos. Então, 9 menos 9 vai dar 0, 10 elevado a 0 vai ser 1, então 1 vezes 108 dá o próprio 108, certo? E embaixo, 3 ao quadrado, 9. Dividindo, nós temos a força igual a 12 Newton,
tá bom? Um exemplo também bem clássico. Corrente elétrica, né, que é o nosso outro assunto que vai para a nossa avaliação global, certo? É o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como são os casos dos metais, e em gases e líquidos ionizados, certo? É importante também lembrar que o elétron que se movimenta, o elétron é o que se movimenta, certo? Ele se desprende da camada de valência, da eletrosfera, para a próxima camada, e assim sucessivamente. É importante ressaltar que quem se movimenta são os elétrons. Aí nós temos também o sentido da corrente elétrica, certo? Nós temos o sentido real e o sentido convencional. O sentido real da corrente elétrica será no mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, ou seja, dos elétrons, certo? E, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, dos prótons. Já o sentido convencional, né, da corrente é como sendo o sentido contrário ao movimento dos elétrons. Temos aí a intensidade ainda da corrente elétrica, que diz alguns tópicos aqui, tá bom? Considere uma seção no fio condutor, onde podemos contar a quantidade de elétrons que passa por ele, certo? Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica conhecida como carga elétrica elementar, representada pela letra E, que vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Para calcular a carga elétrica, que é onde eu quero chegar aqui para vocês, a carga elétrica é representada pela letra Q, fornecida, basta multiplicarmos o número de elétrons, N, que passa pela secção pelo valor da carga elementar do elétron. Então, fica Q igual a N vezes E. Essa equação nós utilizamos para calcular a carga elétrica, certo? Para calcularmos a corrente elétrica, né, a gente já vai utilizar esta equaçãozinha aqui. Corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo, certo? Lembrando que a unidade de corrente é amperes, que a unidade de carga é coulomb e de tempo, segundos, ok? Temos algumas aplicações que diz o seguinte: em um fio metálico há uma corrente de elétrons, de modo que, no intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, determine item A a quantidade de carga que atravessa a secção no intervalo de tempo dado, e B, a intensidade de corrente elétrica no intervalo do tempo que a questão forneceu acima, certo? Tiramos todos os dados e para a gente resolver o item A, a gente utiliza a equação da carga elétrica, que é igual a N vezes E. A gente cancela essa outra, certo? Então, só substituir os valores. Valor de N, 5 vezes 10 elevado a 18. Valor de E, 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Multiplicamos 5 vezes 1,6, que dá 8. Sinais diferentes daqui, ó. Subtrai e repete o sinal do maior. Então, fica 8 vezes 10 a menos 1 ou simplesmente 0,8, certo? Para responder o item B, já que ele pede a corrente elétrica, a gente já usa a segunda equação. I igual corrente elétrica, né? Igual, perdão, corrente elétrica igual a carga dividido pelo tempo. Então, a gente substitui o valor da carga que a gente encontrou no item A, 0,8, e o tempo de 2 segundos, dividimos e encontramos 0,4 amperes. Questão também bem simples, só para a gente aprimorar nossos conhecimentos, né? Aí a gente vai levar outros exemplos lá para nossa aula tirar dúvidas. Tipos de correntes, nós temos a corrente contínua e as correntes alternadas, certo? Na corrente contínua não altera o sentido, né? É sempre positiva ou sempre negativa, certo?
Já na corrente alternada, dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente, ou seja, hora é positiva, hora é negativa, certo? Fazendo com que os elétrons executem um movimento de vai e vem, ou sobe e desce, né? E aqui nós temos mais uma representação gráfica do corrente em função do tempo, para contínua e para alternada. Ok, turma? Então era isso. Tendo dúvidas, anota tudinho, leva para nossa aula, tira dúvidas. Vamos ter mais exemplos e fiquem com Deus e até a próxima.